Você já parou para pensar no que aconteceria se o seu personagem de RPG descobrisse que é apenas uma criação sua? Não estou falando de um delírio mágico ou de um efeito de magia, mas de uma crise existencial fictícia. Imagine a cena. Seu guerreiro, depois de derrotar o vilão, vira para você, jogador, e diz: "Por que você me fez sofrer tanto? Eu sei que você decide tudo." Isso não é só um plot twist, é um paradoxo narrativo que desafia a própria essência do RPG. Em jogos como Undertale, The Stanley Parable ou até nos quadrinhos do Deadpool, a quebra da quarta parede é usada para criar humor ou reflexão. Mas no RPG de mesa, onde a história é feita em tempo real, esse conceito pode virar uma bomba relógio. Será que um personagem consciente poderia sabotar a campanha? Manipular os dados? Ou até exigir um final diferente? Hoje, vamos explorar esse abismo filosófico entre criador e criatura, vendo exemplos reais, dicas para mestres e o que acontece quando a ficção luta contra o autor. E no final, você vai decidir: isso é genial ou aterrorizante? Para entender como um personagem pode se rebelar, precisamos falar de metaficção, histórias que sabem que são histórias. No cinema, isso é comum, Ferris Bueller's Day Off, Deadpool, mas no RPG, o personagem não tem roteiro fixo. Ele existe só na mente do jogador e do mestre. Então, se ele ganha consciência, surge um conflito divino. Quem manda aqui? Imagine um clérigo que, ao invés de rezar pro Deus do cenário, reza pro jogador sentado na mesa. Ou um ladino que, em vez de roubar NPCs, mexe nas fichas dos outros personagens. Isso não é só quebra de imersão, é uma revolução narrativa. E o mais assustador, pode acontecer sem querer. Um jogador interpretando um personagem paranoico pode, sem planejar, culpar o mestre pelos seus infortúnios, como se o mestre fosse um deus cruel. Em Call of Cthulhu, por exemplo, a loucura é mecânica. Mas e se o personagem atribui sua loucura ao jogador que rola os dados? Por que você me fez falhar? É aí que o RPG vira um jogo de xadrez contra si mesmo. Em 2017, um mestre no Reddit contou como um jogador interpretou um feiticeiro que descobriu a verdade. O personagem começou a usar magias para se comunicar com o mestre. O jogador falava direto, sem voz in character. A campanha virou um conflito entre o grupo tentando salvar o reino e o feiticeiro tentando provar que tudo era ilusão. Em outro caso, uma party de vampiro. A máscara tinha um Malkavian, clã propenso à loucura, que agiu como se soubesse que era um personagem. Ele pedia para os jogadores mudarem o canal quando não gostava da cena. No início, foi engraçado, mas depois paralisou a campanha. O mestre precisou reiniciar a mente do personagem como se fosse um glitch consertado. E tem o lado oposto, mestres que usam a consciência fictícia como vilão. Em uma campanha de Dungeons & Dragons, o Bag era um NPC que havia descoberto ser controlado por vozes superiores, os jogadores, e queria destruir a fonte, a mesa real. Isso gerou um dos plot twists mais memoráveis daquela campanha. Se você quer explorar essa ideia, defina limites claros. Personagem quase consciente. Ele suspeita, mas não tem provas, como Westworld. Meta-humoria. Quebras de quarta parede pontuais, sem arruinar o tom. Vilão que sabe demais. Um inimigo que manipula os jogadores usando conhecimento externo. Mas se quer evitar, deixe as regras claras. Nenhum personagem sabe que é fictício. Seja direto. Use o contrato social do RPG. Combine com os jogadores que metajogo não vira narrativa. Abrace a loucura em universe. Se um personagem questiona a realidade, faça ser delírio dele, não do jogo. O paradoxo do RPG é como o princípio da incerteza de Heisenberg. Observar algo pode mudá-lo. Se seu personagem olha para você, quem realmente está no controle? No fim, o RPG é um jogo de ilusões compartilhadas. Quando um personagem questiona sua existência, ele não desafia só o jogador, desafia a magia do próprio hobby. Será que isso arruína a diversão? Depende. Pode ser o plot twist mais épico da sua campanha ou o caos total. Mas e você? Já viveu algo assim? Teve um personagem que virou o jogo? Ou um mestre que usou essa ideia de um jeito genial?
Conta nos comentários. E se gostou dessa viagem filosófica, inscreva-se para mais debates sobre RPG, narrativa e os segredos por trás dos dados. Afinal, quem garante que você não é um personagem de alguém também? Olá, espero que tenha gostado desse novo método de vídeo. Qualquer comentário e bem-vindo!